Boa noite, estamos aqui para iniciarmos mais uma aula de saúde pública, uma disciplina oferecida ao curso técnico em enfermagem da ECISA. Estou muito feliz de estar mais uma vez, mais uma noite, compartilhando com vocês esse conhecimento tão rico. Nós vamos iniciar a aula respondendo uma questão aqui do Instituto Federal da Bahia, lá do ano 2016, que diz assim. Deixa eu pegar aqui minha caneta azul, vou botar a cor verde. E diz assim a questão. O princípio do SUS, que garante que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde, é o da... Então, sempre em questões de concurso, nós temos que procurar pela palavra-chave, é aquela palavra que vai nos ajudar a responder a questão e ela já vai matar toda a questão. Nós vimos na outra aula os princípios do SUS, foi dividido em princípios doutrinários e os organizativos. E essa questão é só para a gente revisar e começar aqui. A palavra que mata a questão é essa palavra aqui, ó. Todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Então, qual princípio está relacionado aqui a essa questão? É um princípio que garante que não existe brasileiro branco, preto, pardo, indígena. Está dizendo que todo mundo tem direito ao acesso aos serviços. É o princípio da universalidade. Essa aqui é muito fácil. Espero que vocês tenham lembrado dos princípios que nós estudamos na aula passada. Espero que vocês tenham visto a aula, tenham conseguido captar o assunto. Quero dizer que estou disponível. Vocês podem me procurar no privado do WhatsApp e eu estou pronta a ajudar vocês em qualquer dúvida. Lembrando que o conteúdo da disciplina está mais resumido, porque realmente nós não temos muito tempo para trabalharmos todo o conteúdo que de fato abrange a saúde pública. É um conteúdo gigantesco, como eu já falei para vocês. Mas vocês podem estar procurando nos materiais, na literatura que a gente está ofertando para vocês, que eu vou ofertar ainda, para que quando chegue realmente o momento do concurso, o momento da atuação profissional, vocês estejam preparados e consigam superar aí os seus desafios e seus objetivos. Mas o que eu trouxe para vocês, o que eu estou trazendo na disciplina, é o que eu julgo necessário e fundamental. Mas vai ficar muito assunto aí no meio do caminho sem a gente ver. E se você puder, faça isso, revise, estude direitinho com mais detalhes, porque aqui está uma forma mais generalizada. Então vamos para o assunto da aula de hoje. Deixa eu devolver aqui minha caneta. Então, a gente parou na Lei 8.142, do ano de 90, e combinamos de trabalharmos hoje a Lei 8080 ou 8.080, do ano de 90, que é uma das leis orgânicas da saúde, e só para lembrar vocês, é a lei que regulamenta o SUS. Ela vai traçar aí como é que vai ser o funcionamento dos serviços de saúde, como é que deve ser tratada a saúde, é relacionada à proteção e promoção da saúde. Eu trouxe aqui para vocês no slide um mapa mental. O que é isso? É uma forma resumida, eu resumi aqui para vocês os aspectos principais da lei. Se você colocar no Google Lei 8080 de 90, você vai ter acesso a cada artigo, cada inciso e cada capítulo da lei. Como nós não temos esse tempo, eu deixo aí uma atividade de casa para que você possa pesquisar e quando chegar num concurso esteja preparado para responder as questões. Mas aqui, como eu já falei, enfatizo, é só a lei nos aspectos gerais, nos aspectos que a gente julga mais importantes para vocês utilizarem e aliarem aí na prática profissional. Então, um dos fatores que a lei aborda são as condições para promover, proteger e recuperar a saúde. Outro fator também que eu coloquei aqui, que é foco
da lei, que a lei traz, é a organização e funcionamento dos serviços de saúde. Então, duas coisas importantes. Quando perguntarem de que está relacionada à Lei 8080, você pode relacionar a proteção, promoção da saúde e o funcionamento, a organização dos serviços de saúde, que é justamente o que a gente já conversou aqui. Ela vai organizar, vai dizer como é que deve ser, como é que os profissionais devem trabalhar, quem vai financiar, como vai ser o financiamento, se vai ter outras populações com aspectos específicos para serem trabalhados nessa lei. Vai tratar também de vigilância em saúde. Deixa eu ir grifando aqui para vocês. Que eu já deixo claro, é um conceito que a gente vai trabalhar de forma um pouquinho mais minuciosa nessa aula. Foi o que eu escolhi para detalhar para vocês. Vigilância em saúde. Vai trabalhar também os princípios e diretrizes do SUS, que são 13, mas nós já trabalhamos na primeira aula, que eu aproveitei para introduzir o assunto e a gente discutiu sobre os princípios. Financiamento do SUS. A questão do financiamento é uma questão muito delicada. Eu considero um pouco mais difícil da gente entender. Requer uma maior pesquisa. Então, eu vou deixar para vocês, até no grupo, um material sobre o financiamento do SUS. É uma questão à parte, que infelizmente nós não vamos ter tempo. E eu tirei assim com o coração na mão esse conteúdo para ser discutido aqui em videoaula, porque eu relaciono ele mais à gestão, aos gestores de saúde. Eles utilizam mais na prática, mas quem sabe vocês não serão gestores. Por isso que eu tirei, mas morrendo de pena. Mesmo assim, a gente vai passar uma pincelada para não ficar nada perdido, tá certo? Organização, a gente já falou. Esses aspectos aqui de promoção, a gente já falou. Recursos humanos, como devem trabalhar, como deve ser a organização dos recursos humanos no SUS. O conceito ampliado de saúde, que nós já vimos na outra aula. Meu Deus do céu, que coordenação motora é essa? Que a gente já viu que lá na Conferência de Saúde de 86, a 8ª conferência, Sérgio Arouca, que foi um dos protagonistas, um grande exemplo de lutador aí pelo SUS, ele trouxe esse novo conceito de saúde. Ele disse que saúde não é só a ausência de doenças, mas é uma soma, né? É um ser humano que ele vive em equilíbrio com os fatores psicológicos, econômicos, socioculturais, espirituais. A saúde também depende de determinantes e condicionantes, que são esses, né? Que são esses fatores socioeconômicos e culturais. Então, precisa que o ser humano esteja em equilíbrio com um monte de fator. Não é só o ser humano chegar e dizer eu estou com saúde porque eu não tenho doença alguma. Mas, financeiramente, tem um problema que está realmente preocupando ele e no exame não dá nenhum problema físico. Mas existem outras questões a serem avaliadas. A gente já viu essa questão do conceito de saúde na aula passada. Políticas para populações específicas, porque a Lei 8080 ela garante que os indígenas eles têm direito a um subsistema de saúde, que é o subsistema indígena, que é um subsistema com os mesmos princípios do nosso Sistema Único de Saúde, SUS, só que vai tratar de algumas questões particulares, porque é uma população que a gente tem que trabalhar com equidade, tratar eles de forma diferente. Eles vivem de forma diferente, tem que ser respeitada a cultura. E o nosso país tem uma dívida com os indígenas, uma dívida que já vem perdurando por anos e é o mínimo que nós podemos fazer por eles, é entregarmos, ofertarmos a esses indígenas uma saúde diferenciada, com equidade e personalizada para a necessidade deles. Tá ok? Então, aqui é um resumo da Lei 8080. Deixa eu devolver minha caneta para poder passar. E aí, trouxe para vocês algumas questões para a gente entender, foi a didática que eu adotei, para entendermos melhor a Lei 8080 e não ficar um assunto chato. Porque realmente o assunto de saúde pública já tem a fama de ser um assunto chato, de tratar leis. Eu trouxe as questões e à medida que a gente for respondendo as questões, a gente também vai estar aprendendo.
Essa questão aqui é 2016, é de um concurso público, e ela diz assim: a lei aborda as disposições sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. A gente já sabe de que lei está falando aqui mais ou menos, né? E a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Esta lei também regula, lembrem-se, em todo o território nacional as ações e serviços de saúde. Por duas palavras aqui a gente já mata a questão, né? Quem é a lei que regula o sistema de saúde? Quem é a lei que organiza o funcionamento dos serviços de saúde? De cara, sem a gente ver as questões aqui, a gente já ia matar a questão e já ia saber que é a lei, deixa eu botar ela, esse íconezinho de certo maior, a lei 8080 de 90. Eu não vou nem ficar me detendo aqui porque tem outras questões e eu pretendo fazer essa aula menor. Vamos ver se a gente consegue. Vou devolver aqui, questão fácil, gabarito A, com certeza vocês iriam acertar. Essa aqui do Instituto Federal Baiano diz assim: a Lei 8080 de 90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes. Isso aí a gente já sabe. E dá outras providências. De acordo com a lei, estão incluídas no campo de atuação do SUS as ações citadas abaixo. Então, a gente vai responder e, ao mesmo tempo, aprender o que é que está incluído dentro do campo de atuação do SUS. O que é que o SUS garante aí dentro de sua atuação. Exceto, uma palavra muito importante aqui em questão. Quando a banca traz uma questão desse tipo, a gente tem que se atentar. Exceto. Chega o nome exceto, está escrito em letra maiúscula, porque a questão está pedindo a alternativa que está errada. Então, subentende-se que todas estão certas e só uma está errada. A gente vai procurar pela errada aqui. Então, eu vou procurar qual alternativa traz um serviço que não está incluído dentro da atuação do Sistema Único de Saúde. Vocês estão entendendo? Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Isso aqui é incluído, a gente já sabe que essa aqui está certa. Está incluído. Então, não é nossa questão porque nós estamos procurando a questão errada. A alternativa, aliás. B. Fiscalização do exercício profissional de trabalhadores de saúde. Será que é responsabilidade de atuação do SUS garantido pela Lei 8080? Vejamos outra alternativa. Saldo trabalhador. Em global, a gente vai ver lá na frente, na vigilância em saúde, que está dentro do campo de atuação do SUS, garantido pela Lei 8080, saúde do trabalhador, vigilância sanitária e epidemiológica. Então, sobrou a B, e a gente vai ler de novo e vai entender e justificar por que ela é a errada e o gabarito da nossa questão. Porque não é papel do SUS, garantido pela Lei 8080, não tem isso na Lei 8080 dizer que o SUS deve fiscalizar o exercício profissional de trabalhadores da saúde. Não é, isso aqui não está incluído na Lei 8080. Por quê? Quem é que deve fiscalizar? Deixa eu apagar aqui que eu botei até grande. Quem deve fiscalizar são os conselhos de classe, que aí no caso da enfermagem, quem fiscaliza a gente é o Conselho Federal de Enfermagem, que dentro da nossa região, dentro do nosso estado, é o Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, e eles estão aí para fiscalizar o nosso exercício profissional. É uma atividade específica dos conselhos, tá certo? Então, medicina tem o seu conselho, odontologia, fisioterapia, serviço social e por aí vai. Não é função aqui, não é função de atuação do SUS dentro da Lei 8080. A gente já aprendeu isso. Então, vamos correr um pouquinho aqui para a gente conseguir responder outras questões, entender melhor o assunto. Prefeitura de Gravataí, Rio Grande do Sul, 2015, foi um concurso da Prefeitura e nos trouxe a seguinte questão.
Conforme previsto pela Lei 8080 de 90, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou convenientes que integram o SUS devem estar em consonância com alguns princípios e diretrizes, dentre os quais não podem considerar. Então, a questão está falando um texto tamanho do mundo para falar sobre princípios e diretrizes. Dentre estes, não podemos. Está procurando a questão errada. Não está procurando, mais uma vez, a alternativa correta. Temos que se atentar para isso, para não errarmos de graça uma questão. Então, vamos ver aqui. Vou dar um tempinho para você ler e tentar achar a certa. Vamos ler juntos. Então, a gente vai ler, vai procurar aqui o que estaria indo de forma errada em relação aos princípios do SUS. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Sim, as ações devem estar integradas, devem estar atuando em sintonia. B. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Sim, e aí ainda trago a reflexão para vocês. Preservação da autonomia. Nós devemos sempre estimular o paciente a preservar sua autonomia. Se ele puder comer sozinho com a mão, por que eu tenho que dar ele na boca? Ele tem que sentir parte do processo de autocuidado dele. Isso é até benéfico para a saúde. Então, faça isso, estimule, explore aquilo que o paciente pode fazer por ele, porque vai estar ajudando, porque senão ele vai se sentir inválido. Até decisões sobre o seu processo de saúde, se ele estiver em sã consciência, conseguindo raciocinar, se não tem nenhuma demência, ele pode participar das decisões que esteja livre para isso. É importante. Então, essa aqui está certa, estamos procurando a errada. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Nós vimos que é um princípio até doutrinário do SUS. Isso aqui não tem nem o que a gente discutir, estamos afiados. D. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Sim, todos os níveis de assistência devem resolver o problema daquele paciente que chegou pedindo. Se você chegou necessitando, né? Se você não conseguiu resolver dentro do seu serviço, você tem que encaminhar para um serviço de referência ou contra-referência para que lá seja resolvido. Então, embora eu não tenha a oferta da assistência que aquele paciente precise no meu serviço, eu resolvo encaminhando ele para um que realmente possa resolver a necessidade do paciente. Então, os serviços devem, assim, eu não posso, não tenho aqui na atenção primária um cardiologista. Eu vou mandar o paciente para casa? Não, ele tem que sair de lá com encaminhamento para o cardiologista, se possível, já sabendo a data do agendamento para ele ir para essa consulta, certo? E prioridade é uma atenção separada. Prioridade de assistência à saúde e à população mais carente. Então, a gente sabe que isso não existe, isso fere o princípio da universalidade, não existe branco nem preto. Então, não tem prioridade para quem é mais carente. Está ferindo um princípio do SUS. Então, é a questão errada e, ao mesmo tempo, é a questão gabarito aqui da nossa proposta. Vamos para mais uma. Importante não confundir prioridade com equidade, para não confundir a cabeça de vocês. Não é que os mais carentes vão ter prioridade. Uma pessoa mais carente, está todo mundo aqui prezando de atendimento, chegou um mais carente, vai ser colocado na frente. Não é isso. Ele pode até ser tratado com equidade. Como seria isso? O município veria uma forma de dar mais, fazer uma relação, uma parceria com o serviço social, com o CRAS, e fornecer alimentação, algum auxílio, viabilizar alguns exames. Só que a prioridade de atendimento não, tem que obedecer. Se chegou uma pessoa carente, numa atenção primária, por exemplo, e chegou um idoso, quem vai entrar é o idoso.
tem que obedecer, a questão de prioridade é outra questão também, tem que ser obedecida. Gestantes, crianças de colo, idosos, aí não pode ser desobedecido não. Ainda tem outra prioridade, que é a prioridade de urgência e emergência, que é a classificação de risco. Não sei se vocês já viram, que é o protocolo de Manchester. Hoje o regional ele contempla através da triagem e eles conseguem organizar o serviço dessa forma. Mas seria um assunto para outra aula, vocês já viram também outra disciplina. Deus queira que tenham visto que é muito importante esse assunto. Mas não confundam essa questão de prioridade com equidade, tá certo? Se ficar alguma dúvida, pode ir no meu privado que a gente discute melhor esses assuntos. Seria ótimo se nós tivéssemos um tempo presencial. Seria maravilhoso estar com vocês, discutindo as ideias e refletindo juntos, porque é uma disciplina que a gente percebe que são muitos detalhes e a gente não pode sair dessa disciplina com dúvidas. Mas, em meio à pandemia, é o que nos foi dado, então nós temos que nos adequar. Mais uma questão aqui da Prefeitura de Gravataí, lá no Rio Grande do Sul, que diz assim: segundo previsto pela Lei 8080, o subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser. Então, como a gente falou, o subsistema de atenção indígena, ele não fere nenhum princípio do SUS, ele é igual, os princípios são iguais, só em alguns pontos é que vai ser diferente, o serviço de saúde vai ser ofertado de forma peculiar à necessidade cultural dos indígenas. Portanto, a alternativa correta aqui, de cara, é a letra C, porque é a única que vai de encontro aos princípios do SUS, como eu falei, porque é igual. Não difere, então a alternativa C, aliás, a B, a correta, perdão, diz que o subsistema é descentralizado, hierarquizado e regionalizado, compatível com os princípios que a gente viu na outra aula. O restante das alternativas aqui ferem os princípios, por exemplo, é privado o subsistema? Não é privado, é público. É centralizado, não é descentralizado, que a gente já viu na outra aula. Então, não é complementar também, é um sistema mesmo. Então, por isso que eu já dei de cara para a gente não perder tempo. Eu estou correndo e tentando ofertar para vocês uma aula menor, porque a aula está sendo longa e nesse formato de vídeo fica muito cansativa. A aula presencial a gente consegue interagir e a aula não fica tão cansativa. Mas na aula de vídeo eu percebi que a última ficou muito longa. Então vamos tentar aqui diminuir. E a gente chegou no segundo tema, no segundo assunto da nossa aula, que é a vigilância em saúde. A vigilância em saúde, ela está garantida pela Lei 8080, do ano de 90, mas o conteúdo que eu trouxe para vocês é com base nessa política aqui, nessa resolução, aliás, 588, de 12 de julho de 2018, que ela traz a Política Nacional de Vigilância em Saúde no Brasil. Então, é um decreto, aliás, é uma resolução nova, 2018, e por isso que eu me baseei nela para trazer um conteúdo mais novo para vocês. Mas muita coisa também é retirada da 8080, né, da lei. Então, quando você escuta essa palavra vigilância, vigilância em saúde, a gente pensa logo o que é que vem à sua mente, mesmo sem saber ou não ter nenhum conhecimento prévio sobre o assunto. Geralmente me respondem que o que vem à mente é a palavra vigiar. Vigiar, vigilância. E está correto sim. Vigiar tem a ver com isso. E a vigilância em saúde, ela se divide em 4 partes. Se divide em vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental e vigilância à saúde do trabalhador, como eu trouxe aqui para vocês. E eu elenquei aqui as partes principais. É um mapa mental também, que o mapa mental é um esquema de resumos para a gente conseguir guardar melhor o assunto. E eu quero que a gente saia dessa aula entendendo cada vigilância e sabendo diferenciar uma da outra. Vejamos. A vigilância epidemiológica, deixa eu pegar minha canetinha aqui para eu desenhar ruim
para vocês. Vigilância epidemiológica vem, né, daquele conceito de vigiar, é o quê? Observar, compreender as mudanças no perfil de saúde, as mudanças no perfil dos determinantes e condicionantes da saúde, no perfil das doenças. Para quê? Para que entender, para que observar, para que anotar? Para propor medidas de prevenção, medidas de controle da doença, medidas de erradicação de doenças ou de agravos ou de mudanças no perfil de saúde. E também oferecer uma base técnica, informações técnicas para os profissionais e para a população, para assim controlar realmente qualquer agravo à saúde. Coloquem na cabeça de vocês essa palavra-chave: vigilância epidemiológica. Vigiar, observar, compreender as alterações na saúde da população. Para quê observar? Para propor medidas de controle. A gente está vivendo agora, na prática, um período da vigilância epidemiológica. Ela tem sido muito utilizada. Realmente, quem está trabalhando, os vigilantes, estão trabalhando dia e noite, porque nós estamos vivendo uma pandemia. A Covid-19, ela conseguiu chegar em todo o planeta, em todos os países, infelizmente. É uma doença com potencial de disseminação gigantesco. Uma doença nova, né, que é provocada pelo novo coronavírus. Então, a vigilância teve o trabalho de quê? De entender esse agravo à saúde, de entender como é que se transmitia e, a partir disso, oferecer informações à população, que só o que chega para a gente, tudo isso que chega é através da vigilância. Alguém observou, alguém pesquisou e alguém traçou medidas para serem adotadas. Quais são as medidas? Fique em casa, lave as mãos, use álcool a 70 nas mãos, isolamento social, quarentena, distanciamento social. Todos esses conceitos são com base científica, são apoiados na vigilância epidemiológica. Por isso que eu disse que eu não poderia deixar de trazer para vocês esse assunto, porque é aplicável, extremamente pertinente à nossa realidade hoje. E a gente vai detalhar um pouquinho mais da vigilância epidemiológica, entendendo também, dentro da vigilância epidemiológica, o papel do SINAM. SINAM significa, tá aqui bem pequenininho, vou diminuir a grossura desse lápis. SINAM significa Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Então, é um sistema onde são colocados dados sobre os agravos à saúde, para que o quê? Para que todo o país possa conhecer e, mediante o conhecimento, traçar medidas para efetivar e controlar essas doenças. Porque como é que eu vou controlar uma doença se eu não conheço? Não sei quantos casos tem, não sei qual o perfil, não sei qual é a faixa etária que acomete. Eu tenho que conhecer primeiro para poder intervir. Por isso que tem esse sistema. E esse sistema, dentro desse sistema, faz parte a ficha de notificação do SINAM, que é uma folha, e existe uma folha para cada doença. E quais são essas doenças? São as doenças de notificação compulsória. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Eu vou avançar, depois eu volto. Essas duas folhas, porque na verdade hoje nós temos 48 doenças oficiais de notificação compulsória. E cada doença dessa tem uma ficha para a gente preencher e enviar para o sistema, para o SINAM, para enviar para o SINAM, para a vigilância epidemiológica poder monitorar e realmente traçar as medidas de controle. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E aí, como é que você pode estar se perguntando, mas por que só entrou 48 doenças? Quais foram os critérios que usaram para que entrassem essa lista de doenças e só essas notificam? Porque essas doenças são escolhidas mediante a capacidade de transmissibilidade, mediante a alteração, as consequências que traz para a sociedade,
Então, existe um grupo de técnicos que avaliam isso e incluem na lista ou não de notificação compulsória. São doenças transmissíveis e realmente requer um cuidado. Por exemplo, aqui, você pode estar num plantão e de repente chegar uma pessoa aqui picada ou atacada por um animal peçonhento. O que seria isso? Uma cobra, um escorpião. E é o que você faria imediatamente no seu serviço de saúde. Você que recebeu aquele paciente teria que puxar a ficha do SINAM de acidente por animal peçonhento, iria preencher e na própria ficha tem dizendo o tratamento que é para você fazer. Porque geralmente se for um acidente de cobra, hoje aqui na Paraíba, a gente já envia para o trauma em Campina Grande. Então é um paciente de protocolo de sala vermelha. Ele já sai daqui com a equipe e tem que ir para a sala vermelha, porque muitas vezes o veneno ele já espalha de forma sistêmica, né? Atingir rim, pode atingir o coração e o paciente pode ir a óbito. E só no trauma, aqui de referência nossa, é que tem os soros que, em palavras mais fáceis, corta o efeito do veneno, ele vai neutralizar o efeito do veneno. Aqui em Picuí nós não temos nenhum soro, nem o soro antiscorpiônico. Aliás, eu não sei dizer a vocês se tem o soro antiscorpiônico, na minha época tinha todos os soros, mas eu soube e vivenciei na prática que realmente, se for por cobra, só em Campina Grande aqui resolve. Se chegar uma pessoa com febre amarela, tem que ser notificado. E aí eu trouxe todas as doenças aqui. Botulismo, cólera, que virou epidemia aqui na cidade de Picuí. Meu Deus, como eu risco ruim. Meningite, todas essas doenças devem ser notificadas. A gente tem a obrigação de notificar, para que a vigilância epidemiológica venha saber por que está acontecendo isso e tratar medidas aí para melhorar a situação. Aqui, olha, nós já temos dentro da lista de notificação compulsória, deixa eu trazer para vocês. Estão gritando ali fora. A síndrome da angústia respiratória causada por coronavírus, nós temos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês já acharam. Aqui, ó, 43. Síndrome, então se chegar um paciente com sintomas de síndrome respiratória aguda grave associada a coronavírus, é porque aqui não está atualizada não, porque o novo é o novo coronavírus, né? Mas já tinha a SARS-CoV, que ela já aconteceu em outros países e aqui no Brasil também. Se chegasse no seu serviço de saúde, você tinha que notificar. Hoje a Covid-19 tem uma ficha separada e tem um sistema separado, porque como é uma doença nova, não deu tempo de ser incluída nessa lista de notificação compulsória ainda. A doença está sendo estudada, até o tratamento tudo, mas existe um sistema eletrônico separado só para a gente colocar os casos suspeitos. Importante falar, eu não posso esquecer, que nós não só notificamos os casos confirmados. Chega um paciente com sintomas de dengue, eu notifico ou espero a confirmação? Eu notifico de cara, é uma pergunta de concurso. Casos suspeitos a gente já notifica, já para alertar aí a vigilância epidemiológica. E outra coisa, quem é que pode preencher a ficha de notificação? Qualquer profissional de saúde, incluindo o assistente social, o psicólogo, seja quem for. Quem fizer o atendimento àquele paciente está apto para preencher. O técnico de enfermagem, muitas vezes nós não nos envolvemos, né, com a burocracia dos serviços de saúde e chega um paciente, a doença é subnotificada, não é notificada porque a gente, né, deixa para lá. Nós somos realmente imprudentes nesse sentido. Mas é importantíssimo como é que vai tratar, como é que vai conhecer as novas doenças, a situação de saúde da sua população, da sua região, se você não notifica. Como é que, né? Como é que realmente vai saber? Importantíssimo ali. Onde vocês chegarem, procure saber onde é que estão as fichas, quem é o responsável. Hoje no serviço de saúde, geralmente tem uma pessoa responsável só por isso, só pela vigilância em saúde.
Mas caso essa pessoa não esteja de plantão, você pode muito bem estar preenchendo as fichas. E aqui tem todas as doenças, eu não vou ler para vocês. Como eu disse, não estou querendo demorar muito hoje para não cansar, mas são essas doenças. Você pode até imprimir e levar para o plantão ou baixar no celular para ficar sabendo realmente o que é que tem que ser notificado, é obrigação nossa, garantido por lei. E voltando aqui, a gente sai da vigilância epidemiológica e vai estudar a sanitária. O que a vigilância sanitária faz? Uma palavrinha que pode ajudar vocês em concurso é que a vigilância sanitária ela tem esse perfil fiscalizatório. É como se fosse também uma polícia, porque além de fiscalizar, a vigilância tem o poder de fechar um estabelecimento, se não estiver em conformidade com o que diz, com o que preconiza as normas da vigilância sanitária, aquele serviço pode ser fechado. Então, ela controla os bens, os produtos e serviços que oferecem risco à saúde da população. Uma água mineral no supermercado, um alimento, um cosmético que você usa, uma maquiagem, um produto farmacêutico, tudo isso deve ser fiscalizado pela vigilância sanitária. Por isso que todos nós usamos o SUS, de forma direta ou indireta. Quem diz que não usa o SUS, porque eu não uso o SUS, só uso o meu plano de saúde, está errado, porque o SUS está em todo lugar. O SUS está no pacote de feijão que você compra no supermercado, o SUS está na maquiagem que você coloca para se arrumar, tudo isso passou por uma fiscalização para que chegasse até você. Então, todos usamos o SUS, de forma direta ou indireta, mas utilizamos, por via de regra, os brasileiros, nós utilizamos. O que seria a vigilância ambiental? Se dedica às interferências dos ambientes físicos, psicológicos e social da saúde. Então, abrange tudo que tem a ver com o ambiente, e aí engloba também o ambiente físico, psicológico e social. A vigilância ambiental vai realmente fiscalizar o que está alterando o ambiente, qualquer ameaça, alteração desse equilíbrio do ambiente, a vigilância ambiental vai estar atuando. Então, todo município tem o dever de incluir a vigilância ambiental dentro da vigilância em saúde. Todo município tem a vigilância epidemiológica, a sanitária, a ambiental e, por último, a saúde do trabalhador, que mais do que nunca agora nesse período de Covid, ela deve estar atuante. Por exemplo, a gente pode se negar a trabalhar sem o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Eu posso me negar a trabalhar sem EPI. E a vigilância deve fiscalizar, realmente junto com os nossos conselhos de classe, a forma que nós estamos trabalhando, porque se a gente adoecer, quem é que vai cuidar desses pacientes? Então, é uma questão muito delicada que deve ser levada em consideração. Então, ela realiza estudos, ações de prevenção, assistência e vigilância à saúde desse trabalhador, seja trabalhador de saúde ou trabalhador formal ou informal. Então, está aí o papel, deixa eu passar aqui para vocês, das vigilâncias, da vigilância em saúde, que engloba essas 4 vigilâncias. Não trouxe questões para vocês, mas espero que vocês tenham conseguido entender, né, a ideia principal do assunto. Eu trouxe essa ficha aqui, que é a ficha de tuberculose, muito utilizada, principalmente na atenção primária. Então, o paciente chegou com tuberculose, um caso suspeito, a gente notifica. Eu queria muito estar na aula presencial, porque nós íamos ter esse período de tarefa de respondermos e praticarmos como é que responde às fichas de notificação. A gente fez isso ano passado e foi bem válido, porque surgem muitas dúvidas. Mas a primeira parte aqui é a parte de identificação do paciente. Vou riscar aqui com a mãozinha essa parte aqui. Identificação, os dados sociais do paciente. A segunda parte, dados complementares, vem o possível lugar onde o paciente se contaminou, os sintomas, se já fez algum exame, vem os aspectos clínicos e aí embaixo nós podemos colocar resultados de exames, tudinho. Então é bem importante. E atrás o profissional que notificou carimba e assina
e depois disso ele vai entregar um técnico responsável por digitar a ficha no sistema online, porque essa ficha nada mais é que a forma impressa do sistema online. Se a gente tivesse a internet em tempo real, na hora do caso, a gente pode também preencher a ficha do Sinan direto no sistema. Mas quando não tem, você preenche primeiro na folha e depois o técnico, o digitador, coloca lá de forma online. Então tem ficha para tudo, essa aqui é só de tuberculose. E outra coisa importante também é que, conforme a necessidade, o perfil epidemiológico de saúde de uma região, pode-se incluir outras doenças de notificação compulsória dentro do Sinan, que é o sistema. Apareceu uma epidemia de determinada doença, mas só apareceu aqui na 4ª região de saúde. Então pode-se incluir, a gestão pode incluir, pode começar a notificar essa doença. Nós tivemos uma epidemia em Baraúna, acho que há 2 anos, eu não trabalhava lá ainda, mas eu soube, de varicela, uma epidemia bem diferente. Varicela é a mesma coisa que bexiga. E aconteceu que nós tivemos lá notificado casos graves da doença e casos também que infelizmente evoluíram para o óbito. E não existe a ficha de varicela, existe a ficha de varicela para pacientes graves, não existe na forma branda, e a gente foi relatado lá que eles começaram a notificar também a forma branda da doença porque foi um evento atípico. Geralmente varicela acontece por surto, são casos esperados e realmente fugiu do controle, eram muitos casos e teve esse momento que teve que ser notificado. Aqui está as referências, aqui estão, eu coloquei em forma de livros, porque a tela deu uma diminuída, porque são muitos guias de vigilância em saúde, nós temos algumas resoluções, tem um guia separado para vigilância sanitária, outro para vigilância epidemiológica, outro para saúde ambiental, outro para saúde do trabalhador. E vocês podem estar pesquisando para se aprofundarem nos assuntos. Não se atentem só à aula. A aula é só o professor vem como um facilitador, um guia, mas o assunto é muito mais profundo. A gente só vê mais ou menos a superfície. E eu agradeço por estar aqui com vocês em mais uma aula. Espero que vocês tenham aprendido de alguma forma o conteúdo junto comigo. E a gente se vê sexta-feira na nossa última aula, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, que vocês possam render nessa disciplina e possa ficar alguma coisa dentro de vocês. Obrigada pela paciência e tchau.